Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe o que é ser discipulado? Você já teve alguma experiência de discipulado na sua igreja local? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito do que é o discipulado? Se você gostaria de saber um pouco mais desse tema tão importante para a vida cristã, fique nesse vídeo. Roda a vinheta. Meus amigos, povo de Deus, nós estamos aqui para gravar o nosso 9º vídeo do 9º capítulo do nosso livro a respeito do que é o discipulado, essa ferramenta tão importante que Deus nos deixou para poder edificar o corpo de Cristo. E nós queremos falar um pouquinho mais a respeito de como que ele se desenvolve na nossa igreja local. Nós acabamos de ler um texto na nossa introdução que está em Mateus, no capítulo 28, que foi uma das últimas ordenanças que Jesus deixou logo após a sua ressurreição e da sua eminente ascensão, que era para que aqueles discípulos, aquelas pessoas que ele tinha caminhado durante 3 anos, cuidado delas, ensinado elas a respeito da sua palavra, pudesse ir por todas as nações e ensinar muitas outras pessoas a respeito do que era o reino de Deus. O discipulado, embora a gente saiba que é mais do que uma metodologia para enchimento ou crescimento de igreja, ela é uma maneira que Cristo nos incentiva para que a sua igreja seja edificada. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios no capítulo 4 que nós, juntamente com todos os santos, estamos sendo formados à imagem e à morada de Deus por intermédio do seu Espírito. E embora nós sejamos a morada de Deus por intermédio do Espírito, e o Espírito é aquele que produz santificação e nos faz ficar semelhantes a Jesus, nós já falamos disso aqui também nos nossos vídeos, Deus instituiu o discipulado, que é por meio de relações com irmãos mais maduros da fé, como uma maneira de fazer com que nós cresçamos no conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses no capítulo 2 vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação, e a maneira de nós fazermos isso é desenvolvendo uma vida de discipulado junto com os nossos irmãos e com os nossos amigos. O próprio texto vai dizer que nós devemos ir fazer discípulo de todas as nações, batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto muito desse texto porque geralmente nós usamos esse texto para poder justificar uma prática litúrgica de batismo, e de fato é isso que Jesus está querendo dizer, mas essa ideia de batizar no original significa imergir. O que Jesus estava querendo dizer é que a vida discipular é uma vida de imersão na realidade daquilo que o Pai, o Filho e o Espírito era. E Jesus continua dizendo que nós devemos ir e ensinar as palavras de Jesus. Foi isso que Cristo fez durante os seus dias na terra, e foi isso com que o apóstolo Paulo fez quando ele plantava a igreja nas suas viagens missionárias. Você vê o apóstolo Paulo dizendo que as pessoas deveriam ser os seus imitadores em 1 Coríntios, assim como ele imitava a Cristo. O discipulado é essa jornada que nós trilhamos em comunidade, em conjunto, a fim de, edificando uns aos outros, nos tornarmos mais parecidos com quem Jesus é. Durante muitos anos, nas nossas reuniões, inclusive na nossa prática de igreja, nós deixamos de experimentar a beleza e a graça de Deus que existe na vida de discipulado. O movimento discipulado, ele surgiu basicamente na Argentina e nos Estados Unidos, nos anos de 1970, 1980, por aí, onde um grupo de irmãos começaram a olhar para as Escrituras e ver que o desafio de Jesus era para que nós olhássemos para ele não apenas na perspectiva de que Cristo era o nosso Salvador, embora a gente saiba que isso é um fundamento extremamente importante da religião cristã, mas que Cristo também é o nosso Senhor, o nosso Kyrios no original. Ele é aquele que governa sobre as nossas vidas, e por causa disso nós devemos exercer e manifestar os seus desejos a partir das nossas atitudes. Então, durante algum tempo, alguns irmãos passaram um tempo olhando para as Escrituras e tentando desenvolver maneiras de fazer com que o discipulado fosse algo praticado na igreja. E então nós passamos a olhar e ver que Deus deu bastante importância para isso. E a primeira coisa que eu queria dizer que o discipulado traz de relevância para a nossa vida comunitária é que o discipulado nos faz seguir a Cristo. E para isso eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Esse texto é bastante interessante porque quando nós olhamos para a trajetória da vida de Jesus, nós vemos um Cristo que a primeira coisa que ele faz com seus discípulos é chamá-los para perto. Então ele diz, venham a mim
todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas existe uma marca e uma trajetória da vida de Jesus, que ele olha para os seus discípulos e diz: agora vocês não são mais aqueles que vêm até a mim, mas aqueles que devem ir e me seguir. E para que vocês me sigam, vocês precisam tomar a sua cruz, negar a si mesmo, perder a sua vida e ganhar a minha. E esse contexto de Mateus no capítulo 16 é o contexto que o apóstolo Pedro ele tem uma revelação a respeito de quem Jesus é. Então ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Você conhece bem esse contexto. Só que existe um momento da trajetória, embora Pedro tivesse tido uma revelação de Jesus, ele começa a ir contra aquilo que Jesus havia sido chamado pelo Pai para poder fazer, que era morrer numa cruz. Então Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, tende compaixão de ti, certamente o Senhor não morrerás. Então Cristo vira para Pedro e fala: Pedro, eu nasci para essa hora, eu vim para poder viver aquilo que Deus ordenou que eu fizesse. Afasta de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas da terra e não pensa nas coisas de Deus. O que Jesus estava querendo mostrar era que, embora Pedro tivesse uma revelação a respeito de Cristo, Pedro participasse de uma igreja, fizesse parte de um hall de membresia, ele não estava ainda conseguindo compreender e seguir aquilo que Deus ordenava na sua palavra. O próprio Jesus vai dizer em Mateus no capítulo 5, 6 e 7 que nós, como discípulos de Jesus, devemos desenvolver características, ações que demonstrem quem ele é. E isso só ocorre por intermédio de uma vida de discipulado, uma vida onde um outro irmão vai poder olhar para nós e com muito amor, zelo e cuidado nos exortar no Senhor. É isso que significa ser discipulado, é seguir a Cristo em uma vida que consiga testemunhar daquilo que ele é. A segunda coisa que o discipulado é e faz em nós como corpo de Cristo é formar Cristo em nós e no nosso próximo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas no capítulo 4 e no versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O discipulado é uma maneira que Cristo nos deu de sofrermos as dores que ele tem pelas pessoas. O discipulado é uma maneira de nós não só irmos em direção às pessoas no intuito de evangelizá-las, mas permanecermos sempre de maneira constante numa luta para que essa pessoa consiga ter a imagem de Cristo formado nela. Obviamente, mais uma vez eu digo, a gente sabe que o Espírito é quem produz isso, porém é nossa responsabilidade sofrer dores, como o apóstolo Paulo fala aqui, para que veja essa formação acontecendo, primeiramente em nós, para que por meio dos sofrimentos pela vida do próximo, a gente consiga entender o que Cristo sofreu para nós e de uma outra maneira ver a imagem de Jesus sendo formada nos nossos irmãos. É do desejo de Deus que nós nos envolvamos de maneira profunda com os nossos amigos. O discipulado é uma maneira que a gente consegue dizer para o nosso próximo que nós estamos envolvidos de fato com a sua vida, que nós não iremos abandonar ele, embora os pecados ainda estejam presentes, embora o antigo e o velho homem ainda tente dominar os seus hábitos e a sua fala, nós estamos demonstrando que por meio das nossas relações, do nosso empenho, da nossa crença que Deus pode mudá-lo, nós estamos ali esperando com que Cristo seja formado na vida deles. Por fim, mais uma vez, nós sempre terminamos os nossos vídeos com um desafio. Nós queremos te desafiar a procurar um irmão, alguém mais experiente na fé, para que você desenvolva essa vida de discipulado. Eu sei que existiram muitas pessoas, inclusive no nosso meio, que foram frustradas ou de alguma maneira ofendidas por meio de uma vida discipular, mas a vida de discipulado não é apenas uma metodologia de igreja. Eu gostaria de enfatizar bastante isso. Viver uma vida de discipulado é viver uma vida em cumprimento dos mandamentos de Jesus. Cristo ordena com que nós sejamos discipulados e que nós discipulamos o nosso próximo. Cristo quer ver a sua imagem formada na sua igreja por meio das nossas relações. Então que você procure o irmão, que você fale para ele das suas dificuldades. Talvez você não está conseguindo orar, ler a Bíblia, desenvolver uma vida de jejum ou uma vida de constante prática de ida aos cultos. Que você procure alguém, confesse seus pecados e que por meio dessa relação, não de maneira protocolar, semanalmente ou sempre uma vez por semana, mas talvez de 15 em 15 dias, a cada 30 dias, não sei, a maneira com que Deus for orientando o seu coração, você nunca se esqueça que o seu alvo, a sua missão, de fato, é crescer no conhecimento de quem Cristo é. E isso não se dá de maneira solitária, isso se dá na reunião e no encontro da família. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, tamo junto, não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Forte abraço, tchau, tchau.